Todos nós, adultos e crianças, peço que abramos a palavra de Deus no Salmo de número 26. Salmos reais acabaram, a série ainda não. Vimos a razão semana passada. Se você não viu, peço que depois dê uma olhada, no YouTube lá da nossa igreja. Você vai poder entender por que ainda precisamos considerar alguns salmos depois dos salmos reais. Em poucas palavras, porque mesmo que o rei esteja no trono, a batalha continua, o confronto persiste. Precisamos ser instruídos a esse respeito. Hoje, mais uma porção de graça para nós, no Salmo 26. Diz assim a palavra de Deus: Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor, sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Pois tua benignidade tem-uma perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores, e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar pedindo para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Pai bendito, te agradecemos por esse texto inspirado dado a nós, por essa santa poesia, por essa oração que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. A partir dos dilemas e lutas de Davi, fala-nos também para os nossos dilemas e lutas. E que nesse texto possamos enxergar também um rei que lutou por nós e que venceu, o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que te pedimos nessa noite. Nos instrui, nos orienta, nos transforma para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que fazer no dia da acusação? Ele chega, viu? O dia da acusação chega. Essa é uma experiência comum àqueles que fazem parte da comitiva do Deus que foi acusado. Acusado e condenado injustamente. O que fazer quando as pessoas apontam, sentenciam, ou pior, como reagir às acusações do nosso próprio coração? Essas são ainda mais difíceis de lutar. O que fazer quando o diabo se levanta também, suspirando, respirando, diante de nós com palavras que nos ferem e nos causam angústia? Esse ministério da parte do diabo é tão forte que uma das grandes possibilidades, até de origem desse nome, é porque no grego, irmãos, diabolos é acusador. Então veja que esse é um ministério muito forte do inimigo das nossas almas. Lançar acusações. Seja diretamente no nosso coração, dizendo que somos hipócritas e falsários, que não temos que estar aqui, que deveríamos ter ficado da porta para fora. Ou seja também através de pessoas que por razões diversas
podem ser instrumentos dele para trazer palavras que nos machucam, que nos afastam, que nos deixam em crise espiritual. O que fazer no dia da acusação? Talvez esse é um daqueles assuntos que podemos mais uma vez argumentar. Se o rei está no trono, devemos nos preocupar com isso? Sim. O Salmo 26 está depois do Salmo 24, que fala sobre a entronização de Davi. E mesmo aqui nós temos ele, o rei, ungido, passando por essa luta. E nos dando também instrução, provisão, na medida que abre o seu coração. E a igreja do Novo Testamento apropria-se dessa verdade com uma seriedade ainda maior. Deixa eu falar em tons alarmantes. A nossa situação, ainda que Cristo já tenha vindo, ainda que Ele já tenha consumado vitoriosa obra na cruz ali, em nosso favor, é pior do que os crentes do Antigo Testamento. Por quê? Apocalipse 12, lição de casa, tá certo? Escatologia, quer saber mais? Quinta-feira estamos tratando sobre isso. Mas o texto de Apocalipse 12 ele é muito interessante. Nos seus 5 primeiros versos, ele resume a saga da igreja para trazer Cristo ao mundo. E o diabo ali na frente da mulher que estava dando a luz, querendo impedir isso. Desde os primórdios o diabo tenta impedir a chegada de Cristo. Mas a criança nasce. E uma vez que ela nasce, ela cresce e ela ascende ao céu. Em poucos versos, João está descrevendo para a gente a obra de Jesus. E uma vez que ela ascende aos céus, aí o verso 6 fala de uma grande batalha que houve no céu. E os anjos expulsam o diabo furioso. Ele não tem mais acesso àquele santo lugar. Aí você vai dizer, ele já teve? Já. Lembra de Jó no Antigo Testamento? Quando Deus recebe uma comitiva angelical, o diabo vai junto e começa a proferir acusações sobre a integridade de Jó. Sim, no Antigo Testamento o diabo tinha esse acesso, mas uma vez que Jesus morre em favor dos crentes, acabou. Agora lá no céu, o diabo não aparece mais para lançar suspeitas sobre nós, não. Agora está Jesus lá. E ele é um intercessor, saiu o promotor e ficou advogado. Olha que coisa boa. Diante do trono da graça, nós temos um advogado que intercede por nós. Mas lembra que eu disse que a situação era pior, em certo sentido, para nós agora? Apocalipse 12 ainda diz que Satanás desce à terra envenenado. E os anjos no céu cantam, louvado seja o Senhor, porque agora no céu nós cantamos somente a obra de Cristo, mas Deus se apiede da terra. Porque o diabo agora desceu furioso para nos atormentar no pouco tempo que lhe resta. Lê em casa, confira, está lá, não é conversa não, é isso mesmo. O diabo, de forma furiosa, não pode nos acusar no céu. Aí sabe o que ele faz na terra? Redobra, triplica os seus esforços. Se Davi, nessa altura, já sofria com isso, meu irmão, faz parte do nosso quinhão, sofrer também com esse tipo de situação. Precisamos ser instruídos para o dia da acusação. Possivelmente o que temos aqui é um fato histórico bem específico, certo? Quando Saul morreu, Davi não teve nada a ver com isso. No primeiro momento, boa parte de Israel se juntou a ele e o proclamou rei, porque ele havia sido ungido. Mas outra parte ficou junto com Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul. 3 anos nós tivemos esse duplo reinado em Israel. A facção de Isbosete e aqueles que estavam debaixo do governo de Davi. A certa altura, 2 generais de Isbosete o traem. Esses homens, então, matam o seu rei e trazem a cabeça para Davi. Davi fica indignado com aquele tipo de coisa. Davi não se alegra com aquele tipo de conspiração. E para deixar muito claro que ele não estava compactuando com aquilo, ele manda esses homens também morrerem sobre a penalidade da sua traição e expõe as suas mãos diante de Israel para dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas muitos comentaristas vão dizer que ele escreveu o texto, esse salmo, nesse contexto. Você pode imaginar as acusações que se levantaram?
Davi é um traidor, Davi é um sanguinário, este homem é ímpio, o sangue de Esbozete está na mão dele, ele agiu com articulações carnais e vis. Esse homem não devia ser rei não, esse homem não podia nem entrar na casa de Deus para adorar. É com esse tipo de acusação, possivelmente, que Davi lidava. E o que é que ele faz no dia da acusação, irmãos? Ele lembra de pelo menos 3 coisas que eu quero lembrar com você nessa noite também, para te ajudar quando chegar a sua hora, se é que já não chegou. Nós precisamos nos lembrar no dia da acusação, em primeiro lugar, do julgamento que importa. Davi fala sobre isso dos versos 1 a 5. No dia da acusação, nós precisamos lembrar também do nome que deve ser estimado, versos 6 a 8. E por fim, no dia da acusação, nós devemos lembrar do desfecho que nos aguarda, versos 9 a 12. Primeira coisa, então, que veremos nessa noite é que no dia da acusação, devemos nos lembrar do julgamento que importa. Versos 1 a 5, eu peço a ajuda da igreja com essa leitura. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Crianças, eu vou interagir com vocês ao longo do sermão, como tenho feito, tá certo? Para de vez em quando fisgar a sua atenção. Então, vá fazendo alguns desenhos conforme eu pedi. Primeiro desenho que eu peço que você faça agora, e depois você explica a papai o que é que isso tem a ver com o Salmo 26, eu espero que ele consiga responder, é o desenho de um peixe esturgão. O que é um peixe esturgão? Talvez você não saiba, né? Ele é um tipo de peixe que ele tem entre 2,5 metros e 3 metros, né, o seu tamanho. É um peixe graúdo. Não sei se alguém já pescou um desse. Ele chega até ter 5 metros, certo? Ele é um peixe grande e pesado. Alguns dizem até que ele é uma espécie de fóssil vivo, porque ele é muito antigo nos mares, ele é bem raro, ele é bem exótico. E um detalhe interessante sobre o peixe esturgão. Extraído de dentro dele, tem aquilo que nós conhecemos, ou que alguém conhece, eu não conheço, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, caviar. Então, a partir dele é que vem um caviar, ele é um peixe valioso. O peixe esturgão, ele é pesado, ele é lento, ele é raro, e ele é um alvo fácil de pescadores. Por que eu estou falando de peixe esturgão nessa noite? Um pensador, um filósofo, ele usou a figura desse peixe para se referir àquelas pessoas que são do contra. Aquelas pessoas que adoram ter a opinião contrária, que não gostam de modas, que se todo mundo veste de branco, ele veste de preto, que se todo mundo escuta o CD do Jardim, ele está escutando outra coisa hoje, porque ele é do contra. Sobre estes, Ortega y Gasset disse assim: nunca faltam indivíduos que se opõem à correnteza. Eles são como o peixe esturjão, indo contra a moda, e assim não deixam de se regular também a sua conduta pela moda. Ele comparou o seguinte: esse que é do contra, que não gosta de andar na moda, é como um peixe esturjão que vai contra a correnteza. Esse se guia, de algum modo ainda, pela opinião dos outros e vai acabar sendo presa fácil. Imagina um peixe pesado na contramão da correnteza. Quando o pescador jogar a rede, passar ali no fundo do mar, ele vai ser capturado e vai virar caviar. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com o julgamento dos outros. Alguns simplesmente fazem o efeito manada, não querem se opor, não querem ser julgados e seguem a manada, seguem a correnteza. Outros reagem a isso como um peixe esturgão, quer ir na contramão, é pesado, acaba caindo na armadilha de todo jeito. É difícil lidar
com a opinião dos outros e com o julgamento. Nós podemos acabar, de qualquer modo, perdendo a nossa liberdade por causa disso. Seja você um peixe na manada, seja você um peixe do contra, um esturgão. O que Davi nos mostra aqui é que há um caminho para lidar com isso. Nós não podemos colocar na mão dos homens o arbítrio da nossa vida, porque só há um que deve nos governar. E só há um julgamento que de fato no final interessa. Só há um julgamento que é importante de fato. E esse nós devemos atentar com muita consideração. No meio da enxurrada de acusações, perceba o que Davi faz. Ele clama diretamente a Deus. E ele vai dizer que essa é a verdadeira liberdade. Faze-me justiça, Senhor. Ele nem arregimenta seus amigos para defendê-lo. A gente faz isso muitas vezes. Sai pegando aliados, né? Sai espalhando a nossa narrativa. Ele não faz isso. Tampouco ele sai ansiosamente ao encontro dos seus adversários para tentar em vão demovê-los. O que Davi faz é se direcionar diretamente ao Senhor. Faze-me justiça, Senhor. O que nós temos aqui é um apelo jurídico. É uma petição por um julgamento justo da parte de Deus. Agora veja. Junto com essa petição, Davi apresenta as suas razões. Peticione assim, irmão. Mas tome cuidado. Eu me lembro de Paul Washer, quando ele dizia, tem gente que diz na maior tranquilidade, né? Só Deus pode me julgar. Você está tranquilo dizendo isso? Davi coloca a questão no seguinte termo: Senhor, faz-me justiça, pois tenho andado na minha integridade. Deixa eu deixar muito claro uma coisa aqui. Davi não está alegando impecabilidade, tá certo? Ele é pecador, ele vai mostrar isso no final do texto, que ele tem consciência. Mas o que ele está dizendo aqui, por integridade, ele está dizendo, eu sou inteiro, eu não sou hipócrita, eu não oculto, eu não finjo uma coisa. Estão me acusando de ser um falsário, eu sou íntegro. E Deus realmente atesta isso sobre Davi. Há um texto lá em Reis que diz que Davi foi um homem íntegro. Davi era sincero, Davi era honesto. Eu tenho andado na integridade, sim. E confio no Senhor, sem vacilar. Ou seja, minha conduta ela é coerente e tem uma fé por trás dessa conduta. Eu tenho um coração temente, Senhor, e por causa disso os meus passos são sim na tua direção. Por isso me julga. Agora veja o julgamento de Deus, como ele é um julgamento profundo. Examina-me. A ideia de examinar aqui é como alguém que põe uma lupa, né, e vai olhar a conduta. Os homens podem fazer esse tipo de julgamento. Às vezes somos chamados a fazer, isso é pesado. Davi está dizendo, examina-me. Eu me ponho debaixo dessa investigação. Mas não para por aí, né? Prova-me. O provar aqui, possivelmente faz referência àquele processo de jogar no fogo, para que as impurezas sejam retiradas de um material, né? Davi está dizendo, mesmo que seja por meio de provações e um processo doloroso, Senhor, estou aqui, me prova. Olha o terceiro passo, sonda-me o coração e os pensamentos. Os homens podem julgar condutas externas. Nenhum de nós tem acesso às câmaras ocultas do coração, mas Deus tem. Por isso que esse julgamento, ele é infalível. Por isso que esse julgamento, ele é profundo. Mas no final, esse é o julgamento que interessa. Que você entenda, irmão, que acima de tudo, nós estamos diante da face de Deus, que nós devemos prestar conta a Deus. Ainda que as pessoas não entendam e não nos compreendam. Se o Senhor prova o nosso coração e a sinceridade nele e a correção nos nossos passos, nós devemos fazer o que Ele nos mandou fazer. Agora, se você não tem segurança nisso, ore, pedindo para que o Senhor desvenda até os mistérios do seu próprio coração que lhe são desconhecidos. Veja, Davi ainda argumentando nesse sentido. Sabe por que ele tem confiança que está agindo conforme o Senhor espera dele? Pois a tua benignidade
eu tenho sempre perante os olhos. E tenho andado na tua verdade. 2 padrões e 2 critérios, para que você não se arrisque pedindo um julgamento que vai ser desfavorável a você. Primeira coisa, sabe como a gente não erra? Quando a benignidade de Deus está diante dos nossos olhos. Se você age, muitas vezes, considerando aquilo que te falta, aquilo que te fere, aquilo que te machuca, aquilo que você percebe, lacunas, você responde aos homens, isso pode ser uma armadilha. Quando você age porque você está percebendo a bondade de Deus, você está seguindo os passos da sua providência, você está respondendo com gratidão, com fé e com esperança, você está anelando pela sua santidade, você não quer agir de uma forma que seja ingrata com esse Deus, esse é o caminho. Estou agindo sendo guiado por tua bondade. Meu olho percebe e meu pé responde. O segundo critério ele é mais objetivo, né? Tenho andado na tua verdade. Não é a vontade de Deus se a verdade de Deus não recomenda que você faça. Não há bênção de Deus se é desobediência. Critério muito objetivo. Mas se os teus olhos estão fitos na verdade, e os teus pés caminham nesse caminho de fidelidade, entenda, esse é o juízo que importa. Olha como Davi responde diretamente às possíveis acusações. Não tenho me assentado com homens falsos. Quem são os homens falsos? Muito possivelmente os 2 traidores que mataram Isbosete. Davi está dizendo, eu não tenho comunhão com esses homens, eu não me assento com eles, e nem com os dissimuladores me associo. Veja que o tema da integridade volta. Senhor, eu sou o que sou, as pessoas sabem, eu não escondo, eu não oculto, eu não tenho tramóias, eu não tenho associação com essas pessoas. Não tenho. Na verdade, olha o verso 5. Eu aborreço a súcia dos malfeitores. Eu aborreço o seu ajuntamento. A palavra aborrecer aqui é até leve, tá certo? Algumas traduções, salvo engano, a NVI coloca eu odeio. Eu odeio o que tu odeia. Como é que estão os ódios do seu coração? Que palavra estranha, pastor. Mas se você não tem ódio pelo mal, na mesma medida e na mesma proporção, você não tem amor pelo bem. Davi odeia a conspiração. Davi odeia o engano e a fraude. Com os ímpios, ele não se assenta. Isso tem tudo a ver com o Salmo 1, né? E esse é um padrão para nós, para quando lidarmos com situações assim. Eu lhe pergunto, como é que está a sua consciência? Uma boa consciência é uma graça. Uma má consciência, já dizia o poeta paraibano, é como um morcego que entra dentro de casa no meio da noite e fica aperreando a gente na hora de dormir. Já pensou na hora de dormir? Crianças, vamos desenhar isso? E que Deus te ajude a dormir hoje tranquilo, tá certo? Bota um morcego dentro de casa, no seu quarto. Misericórdia. Não é o Batman, não. Mas uma boa consciência é um pássaro que canta no coração. Foi isso que Spurgeon disse. Que consolo é termos a aprovação da própria consciência. Se há paz na alma, as tempestades estrondosas da difamação, que açoitam ao redor, elas têm pouca monta. Quando o passarinho no meu coração canta feliz, pouco importa se tem 1000 corujas ao redor. Tampouco morcegos. Eu estou em paz. Meus queridos irmãos, como princípio geral para nós, portanto, que tragamos isso à mente com mais frequência. Deus julgará nossas obras, para o bem e para o mal. Todos os servos de Deus passam por essa experiência de serem mal compreendidos, especialmente se você está fazendo a obra de Deus, tá certo? Talvez, se você esteja quieto, você não passe por julgamento. Agora, arrisque a fazer alguma coisa. Certamente, muitos levantarão julgamento. Será que não temos aqui alguns juízes que têm processado julgamentos aí? George Whitefield,
um dos maiores evangelistas da história da igreja, um avivalista, calvinista, fervoroso, que pregava ao ar livre, que gastou a sua vida em cima de um cavalo, anunciando que os homens precisavam nascer de novo, incansavelmente. Ele foi acusado. Certa vez ele disse assim, ó, alguns me consideram um charlatão e um entusiasta. Alguém cujo interesse exclusivo é fazer metodicamente com que as pessoas não se sintam bem. Podem vomitar injúrias contra mim. Quem me conhece é Cristo. Ele sabe o que está acontecendo. Eu entrego a Jesus a defesa da minha causa. Ele é um mestre benevolente. Sei que é assim e continuará sendo. A Deus pertence a vingança. Ele tomará as medidas cabíveis. Se você tem sido alvo de julgamentos injustos, por favor, acalme o seu coração. Entregue na mão de Deus. Ele resolverá isso. Não peque. Não peque. Porque aí é você que será julgado por Deus nesse sentido. Paulo também passou por acusações. 1 Coríntios capítulo 4, mais um texto para você ler em casa. Paulo sendo acusado pela igreja de Corinto, ou igreja para machucar o coração de Paulo. Ele vai dizer, meus irmãos, não me importa ser julgado por tribunal humano, não importa ser julgado por vocês, nem me importa ser julgado por mim mesmo, importa que um dia eu vou ser julgado por Deus, e eu espero que naquele dia eu ache favor e graça diante dele. Esse é o julgamento que importa. O próprio Senhor Jesus, enquanto andou entre nós, passou por esse tipo de situação. Faz parte do nosso quinhão. Não peque, não se agonie, entregue ao Senhor, confie nele, cuide da sua consciência. Pelo menos duas medidas são importantes e necessárias, como são os alvos de crítica. Primeiro, será que ali há algo de verdadeiro? Mesmo vindo de lábios que talvez não sejam generosos, desconfie de si mesmo, peça que Deus sonde o seu coração. Mas percebendo que há fidelidade e integridade nos seus propósitos, siga. Siga e não se leve pelo julgamento. Na cruz você tem um parecer divino ao seu respeito. Você tem boa notícia que o julgamento de Deus é favorável a você por causa de Cristo. Ele se fez justiça por você. Apropie-se disso. Olhe para a benignidade. Seja guiado pela palavra da verdade e siga. Ao mesmo tempo, se você ainda não gosta dessa promessa, eu preciso lhe dar uma palavra de advertência nesse momento. Deus vai lhe julgar. E era melhor passar pelo julgamento dos homens do que estar diante do tribunal do Deus vivo e verdadeiro, e ele sondar e desbaratinar os mistérios do seu coração, e você não ter um advogado ali, vai ser terrível. E só há um advogado que pode lhe defender com justiça naquele dia. Ele se chama Jesus Cristo. Sem Cristo não tem Davi que escape, não tem Rodrigo que escape, não tem nenhum de nós aqui que poderia escapar. Por favor, que você possa obter o serviço desse advogado hoje, tá certo? E o preço é simples. Basta entregar a tua vida a Ele. Ele vai ser o teu defensor. Mas Ele só defende quem Ele tem uma aliança e que lhe pertence. A primeira coisa, portanto, irmãos, quando nós precisamos lidar com acusações, é considerar o julgamento que importa. A segunda coisa diz respeito ao nome que deve ser estimado. É outra lembrança importante e santificadora. Eu quero convidar você agora a ler os versos 6 até o verso 8. Esses 3 versos agora, peço a ajuda da igreja na leitura. Lava as mãos na inocência. O nosso nome, ele é mais precioso para nós do que gostamos de assumir. É por isso que as injúrias, as calúnias, os comentários, as críticas e os julgamentos doem tanto. Porque o nosso nome é muito precioso. Mesmo para você que tem preguiça de escrever o nome, tá certo?
Alguma criança passa por isso aqui, lá em casa é uma luta. Essa semana nós marcamos um recorde, tá certo? Aslan passou mais de 2 horas para escrever o seu nome na atividade. Não é que ele é perfeccionista, não. Ele tem uma profunda dificuldade com isso. Uma das tentativas que eu fiz essa semana surtiu algum efeito, junto com outro dia que eu fui mais duro com ele. Mas eu disse, filho, vem cá, deixa eu te explicar como teu nome. Ele tem um significado especial e não é por causa de você, é por causa de Jesus. Olha só, bota o teu nome aí no papel, bora escrever junto, bora desenhar aqui cada coisinha no teu nome. Aslan. Teu nome aponta para o leão, Aslan, que aponta para Jesus. Olha que coisa linda. Henriques. O que é que significa Henriques? Henriques, ele vem lá de Portugal, eram os filhos do rei Henrique. Parece que esse rei teve um bocado de filhos. Ele criou uma dinastia. Henriques eram os filhos do deus Henrique, do rei Henrique. Isso te lembra que o seu nome é Aslan, mas você não é o rei, você é o filho do rei. Aslan Henriques. Da Silva. Alguém sabe de onde vem o da Silva? Nós tivemos aqui no nosso país um processo de escravidão terrível. E a certa altura, quando os escravos foram alforriados, escolheu-se um nome porque essas pessoas não tinham nem a dignidade de um sobrenome. E adivinha, né? Possivelmente, historiadores apontam isso. Qual foi o nome escolhido para os escravos, assim, sobrenome? Silva. Quem tem Silva aqui? Olha aí, reparação histórica dos Silvas, né? Vamos conversar sobre isso. Silva é um nome de descendentes dessas pessoas que eram escravos. Então veja, Aslan aponta para o rei, mas ele é o filho do rei Henriques. Ele é um escravo que foi libertado, ele é Silva. E no final ele é Ribeiro. Ribeiro é um poçozinho de água, é um braçozinho de água, que é pequeno, que é humilde, que é singelo. Era um escravo, mas ele refresca, porque a água não vem dele, vem de Deus. Nesse dia ele foi um pouco mais ligeiro, né? Ele se empolgou com o nome. No outro dia eu tive que apelar para a coerção também. Eu vou ali dentro, se eu voltar e você não tiver terminado, enfim. Um dia o evangelho, outro dia a lei. Mas a questão, irmãos, é que o nosso nome, ele só tem valor quando colocamos ele no lugar certo. Se você amar demais o seu nome, isso vai ser uma armadilha de Satanás para a sua vida. Adivinha onde ele vai tocar? Adivinha onde ele vai pegar? Se ele sabe que vai te paralisar, ele vai atingir o teu nome. Tenta pelo menos enganar ele. Finge que não se importa. Davi vai nos dar uma opção melhor, tá certo? Como é que Davi esquece do seu nome? Eu acho muito interessante o que acontece aqui no Salmo 6, no verso 6 em diante. Davi vai cultuar. Parece que a atenção toda era justamente porque a calúnia dizia assim, esse homem não deveria cultuar. Esse homem não tem integridade para estar aqui na casa de Deus. Aí o que acontece? Ele vai entrando no santuário, ele lava as mãos na inocência, verso 6. O lavar as mãos na inocência é muito interessante. Isso tem a ver com o ritual que nós vimos aqui que os sacerdotes deveriam fazer. De fato, quando a gente chega e lava a mão, o que a gente está reconhecendo quando lava a mão? Que a nossa mão é suja, né? Mas eu lavo a mão na pia da inocência. A pia da inocência que aponta para a promessa de expiação, que em última instância aponta para Jesus. Ele está purificando a sua mão, ele está dizendo que é sincero, que ele crê naquilo e agora ele vai entrar. Lava as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. O culto do Antigo Testamento, em grande parte, consistia na oferta de sacrifícios. Imagine, portanto, que existia algum tipo de ordem, né? Os sacerdotes iam apresentando os sacrifícios, você chegava perto, você dava a sua oferta, você participava, dava o seu animal, mas daqui a pouco você dava uma voltinha. Não é que nem o pessoal que tem a mesa, né, da comunhão que fica aqui, fica perto da mesa. Davi está dizendo que ele ficava ao redor do altar. Ele amava aquela adoração. Ele amava aquele culto. Ele entrou por causa da purificação que ele recebeu. Agora eu vejo o que ele faz no verso 7. Eu quero que você perceba o papel da adoração para acalmar o coração, que muitas vezes é aflito pela acusação. Ele chega diante de Deus e ao invés de ficar remoendo a sua dor, pleiteando a sua justiça, ele já fez isso. Sabe o que ele faz agora? Ele se perde em adoração. Ele some na presença de Deus.
A sua boca não é usada para defesa. A sua boca é usada para louvor. Verso 7. Eu estou ao redor do altar para entoar com voz alta, vão me ouvir, os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Quando Davi abre a boca, ele não fala das suas queixas, ele não defende as suas virtudes, ele proclama as virtudes de Deus. Ele fala das maravilhas de Deus, ele foca na glória de Deus, e isso o cura da sua dor. Meu irmão, você precisa estimar mais o nome de Deus. Minha irmã, talvez você esteja sofrendo demais por causa do seu nome. Isso vai na contramão do que Deus chamou você para fazer. Há um nome que diante dele todos se curvarão. Não é o seu nome. É o nome de Jesus. E você deveria gastar o seu tempo adorando e proclamando esse nome e não falando do seu. Se você fala demais do seu nome, você está falando de menos do nome de Jesus. Isso é um desperdício. Olha o que ele termina dizendo no verso 8 desse bloco. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Pai, eu quero ficar aqui. Porque no fim é a tua glória que me encanta e que comove. A minha luta não é, por exemplo, para estar no trono, arrodeado de um séquito de bajuladores que vão ficar falando dos meus feitos e das minhas virtudes. E olha que fizeram isso para Davi. Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Cantavam isso nas ruas. Isso causou um problemão para ele. Eu não quero estar cercado de bajuladores. Eu não quero estar no incubador de glória própria. O que eu quero é estar na tua casa. Eu quero ver o lugar onde a tua glória assiste. Eu amo estar aqui. Se na antiga aliança os rituais de culto já deixavam o coração de Davi tão empolgados, e quanto a nós que estamos aqui na nova aliança, aqui tem pregação do evangelho, aqui tem louvores cristocêntricos, aqui tem comunhão dos santos, aqui tem os sacramentos. Quando você entra aqui, você deve esquecer de você mesmo, você deve focar sua atenção em Deus, você deve ser irradiado pela atmosfera santa da adoração. Não importa o que os homens falam. Eu vi a estrela. E a estrela é Cristo. Essa referência à estrela é uma referência literária. Senhor dos Anéis. Crianças, alguém conhece o Senhor dos Anéis aqui? Olha aí, a mão levanta da Zaf, tá vendo? Lembra dos anãozinhos, os hobbits? Robert, né? Hobbits. Terceiro livro. Eles estão ali, as duas torres. Frodo e Sam, eles fogem de um castelo, escapam de inimigos. E está lá os dois pequenininhos no meio daquela confusão. Estão ali perto de Mordor, as trevas começam a tomar conta da cena. Eles só falam em trevas, o coração está ficando pesado e sem esperança. De repente eles precisam descansar. Frodo vai dormir primeiro, como sempre. Não sei se você tem essa sensação quando lê e quando assiste. Sempre é ele que descansa primeiro, né? E Sam, o seu amigo, vai ficar de tocaia, vai ficar de vigia. Ele começa a ficar angustiado, porque para onde olha ele vê treva e escuridão. O coração fica pesado. Mas aí tem um trecho muito bonito no livro, que ele olha para cima e ele vê uma estrela passando. Ele diz que naquele momento ele respira aliviado. Porque a verdade o alcançou. A luz, ela é permanente. Ela não vai ser escondida pelas trevas. As trevas são provisórias. Ainda que ela cresça e ameace, um dia a luz brilhará de novo e afastará toda a escuridão. O pequeno hobbit fica energizado. Você precisa encontrar a luz e se perder nessa adoração. No meio das trevas, das injúrias e das calúnias, do pecado e do desânimo, você precisa da adoração para regular o seu coração. Ainda que haja um oceano de mentiras, uma gota de verdade que você recebe no culto vai saciar a tua alma. E você vai sair daqui renovado, como quem se lava numa correnteza de águas.
Ainda que haja uma neblina, uma fumaça tampando a sua vista de segunda a sábado. Ainda que você tenha enfrentado calúnias e difamações no ambiente de trabalho, na tua família, seja lá onde for, aquilo está deixando os teus olhos angustiados e desesperançosos. Aqui, a luz do Evangelho brilha e na adoração você vê Cristo e você sai iluminado, reanimado, revigorado e com passos certeiros para dar. Eu preciso lhe perguntar então, que lugar a adoração ocupa no seu coração? Porque às vezes, as angústias, acusações e tribulações em geral nos tiram da igreja. Sabe o que você está fazendo? Você está indo na direção da escuridão. E depois, quando ficar desesperado, não reclame, não, foi o caminho que você escolheu. Mas reclame, que a gente vai lá lhe ajudar. Mas não faça isso não, meu irmão. Seja o que for que está acontecendo, você tem que buscar a luz. Você tem que correr na direção da esperança. Você não pode se afastar do culto, porque ele recalibra a nossa visão. É o nome que importa. É o nome que deve ser exaltado. E todo o resto é resto. Que o nome de Cristo seja exaltado. E se você não vive para esse nome, por mais talentoso, abençoado, forte, sábio, vigorosa que você seja, se você não vive para esse nome, você está desperdiçando a sua vida. Viva para Cristo. Entregue-se para Cristo. Eu insisto mais uma vez. No dia da acusação, que nós nos lembremos do julgamento que importa, do nome que deve ser estimado e, por fim, já caminhando para a conclusão, do desfecho que nos aguarda. É assim que termina a nossa reflexão. Salmo 26, versos 10 ao 12. Peço a sua ajuda uma última vez. Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Quem não quer um pé firme? Pastor, eu estou precisando tanto disso. Eu também, meu irmão, eu quero ter o pé firme. Salmo 73 conta a história de um homem que quase revalou os pés. Asaf. Ele diz exatamente isso. Meu pé estava quase tropeçando. Naquela situação é porque ele estava vendo a prosperidade dos homens maus e aquilo estava mexendo com ele. Ele disse, eu quase revalei os pés. Como é que Deus cura? Lição de casa, terceiro texto, Salmo 73, tá certo? Como é que Deus cura Asaf? Ele entra no templo, adoração. Olha como a adoração, mais uma vez, coloca o nosso coração onde deveria estar. Mas junto com a adoração, tem uma graça que Deus dá a ele. Ele percebe o destino dos ímpios. Ele que quase revalou os pés, agora vê que os ímpios estão pisando numa camada fina de gelo. A qualquer momento aquilo vai romper, eles serão mergulhados em juízo. E ele não, ele ficará bem, ele estará com o Senhor, ele será guardado por Deus e será recebido em glória. Quando ele vê o destino final dos ímpios e o dele, ele se acalma e o pé fica firme de novo. A semelhança de Asaf, Davi faz isso aqui. E nós devemos fazer também. Devemos olhar para o final e para o desfecho. Para lembrar da história de Asaf, crianças, faça uma pista de gelo e bota alguém ali em cima. Mas não faça alguém muito forte não, tá certo? Nem muito robusto, que está comendo muito, para que não quebre a camada fina. O que acontece aqui no texto é que o salmista termina de forma muito interessante sua petição. Ele faz um pedido a Deus, né? Não colha a minha alma com a dos pecadores. Isso é incrível, irmãos. Porque se por vezes salmos de Davi causam certa impressão assim, que ele está alegando muita injustiça, parece que ele não crê na depravação total, e ele não é calvinista não. Mas o que acontece é que ele está pleiteando justiça relativa com relação a algumas situações, ele não é fraudulento, então a gente pode fazer isso. Mas o mais interessante é que no final ele está dizendo, eu sou pecador também.
Porque quando ele está falando para Deus, não me colha a alma junto com os pecadores, ele está dizendo, Senhor, me livra. Porque por mim mesmo possa ser que eu dê causa no final ser julgado aí e ser colhido com esses pecadores e jogado para o fogo. Não me colha junto com eles não, Senhor. Olha o que ele vai dizer também no verso 11, na parte B, tem compaixão de mim. Se ele fosse totalmente justo, ele não precisava de compaixão, só de justiça, né? Davi reconhece-se como pecador. Ele suplica a Deus que lembre dele. Ele começa a olhar para o destino final daqueles que não têm uma aliança com Cristo. Esses aí serão colhidos. Esses são homens sanguinários, verso 9. Em suas mãos há crime, sua destra está cheia de suborno. Não tem como a gente não pensar naquela situação, né, que possivelmente deu ensejo. Ele está falando daqueles homens que serão julgados porque realmente agiram com astúcia, subornaram, mentiram, enganaram e mataram esse Bozé. Não me colha junto com esse, Senhor. Que no teu julgamento eu escape. Quanto a mim, porém, verso 10... eu ando na minha integridade. Senhor, mais uma vez eu apelo, sou íntegro, sou sincero, o coração é inteiro, não é fraudulento, não é dúbio. Livra-me, tem compaixão de mim. Aí chegamos no verso 12, né? Depois da reflexão acerca do fim, ele reafirma, o meu pé está firme em terreno plano. Meu querido irmão, minha oração por você nessa noite é que se você chegou aqui com o pé bambiando, se você veio à força quase para a igreja, talvez você estava pensando em jogar a toalha amanhã, que pela palavra de Deus, pela obra do Espírito, você saia dizendo como Davi, meu pé está firme, Senhor. Tu firmaste o meu pé em terreno plano. Nas congregações, bendirei ao Senhor. Isso aqui é uma nota escatológica final. Porque um dia, o louvor de Deus encherá a terra, Abacuque diz isso. E Davi está dizendo, quando o louvor prevalecer, quando a adoração encher o mundo, quando a luz da estrela inundar a terra, eu estarei lá e eu estarei cantando. Porque o Senhor teve compaixão, porque a tua aliança me cobriu, eu estarei lá te bendizendo. Céus e terra passarão. Os julgamentos dos homens são uma página pequena da história. O livro todo é o livro de Deus, é o nome de Deus, é a glória de Deus, e eu estarei lá. Essas coisas passarão. Deus não. Eu ficarei com Ele. Eu cantarei para Ele até o fim. Os pais da igreja muitas vezes olharam para esse texto e imaginaram que Cristo recitava ele na cruz. Pode ser. Mas não há uma evidência tão direta, como por exemplo a do Salmo 22. A partir de Agostinho, outra tradição de interpretação foi colocada. Na verdade, de fato, era Davi, sim. No meio de tribulações, primariamente Davi. Mas só que Davi, tipologicamente também apontava para Cristo. Até em forma de contraste. Porque veja só, irmãos. Enquanto Davi pleiteava justiça e pedia pelo julgamento de Deus, Jesus foi julgado como malfeitor. Esse é o escândalo da cruz. Nós queremos um julgamento justo e misericordioso, porque justiça plena, de alguma forma, vai nos alcançar e vai nos pegar em falsos. Jesus, sendo plenamente justo, quando apelou para o tribunal de Cristo, tribunal de Deus, na verdade, ele foi tido por culpado. Os transgressores, aqueles que o tripudiavam, quando viram a sua vida no madeiro, celebraram. 2 ladrões dividiram com ele o dia do seu julgamento, e um deles zombava. Davi pediu para ser poupado. Cristo não foi poupado. A adoração que Cristo tanto estimava foi interrompida naquele momento. Ele não tinha a voz do Pai. O nome tão precioso, o nome de Jesus, o nome do Salvador, o nome do Messias, foi levado ao chão, foi pisoteado pelos homens. A sua alma foi colhida com os transgressores.
Mas não termina assim não. Você sabe disso, deixa eu te lembrar. No dia das congregações eternas, Cristo será exaltado e será louvado. E Davi estará lá. E eu e você estaremos lá. Porque colocamos a nossa confiança nesse Cristo. O justo de Deus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. A sua obra de expiação é a nossa defesa, é o nosso baluarte, é a nossa bandeira, é a nossa esperança. Isso tudo vai passar. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Romanos 8. Se você está em Cristo, você cantará junto de Davi. Se você não está, esteja. Que essa noite seja a noite da salvação, do arrependimento, da fé e da reconciliação. Que nessa noite todas as acusações caiam por terra. Que nessa noite o inimigo seja frustrado, que ele seja calado, porque o sangue de Jesus vai ser posto como uma barreira para as palavras acusatórias dele. Entregue-se a Jesus hoje e venha fazer parte do coral. Nós estamos ensaiando toda semana ouvimos o Evangelho, toda semana nos abraçamos a promessa e vamos cantando, compondo músicas, cantando outras músicas, porque um dia nós cantaremos com o nosso Jesus.